paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No resumo do capítulo 21 de 1 Samuel, vemos Davi fugindo de Saul e buscando meios para sobreviver enquanto está foragido. Primeiramente, Davi vai até Nob, onde se encontra com o sacerdote Aquimeleque. O sacerdote, assustado ao ver Davi sozinho, o questiona. Davi então mente, dizendo que estava em uma missão secreta ao mando do rei. Davi pede alimento a Aquimeleque, que lhe dá os pães de proposição, pães sagrados que só os sacerdotes podiam comer, porque não havia outro pão disponível. Além disso, Davi pede uma arma, e Aquimeleque lhe entrega a espada de Golias, que estava guardada como relíquia no santuário. Nesse encontro estava presente Doeg, o edomita, servo de Saul, que testemunhou tudo, algo que mais tarde traria grandes consequências. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 21. Davi foi para Nob. Chegando à casa do sacerdote Abimeleque, este saiu-lhe ao encontro muito inquieto, dizendo-lhe: Por que estás só? Não há ninguém contigo? Davi respondeu-lhe: O rei confiou-me uma missão, com a ordem de não revelar a ninguém o motivo por que me enviou. Combinei com os meus servos o encontro em certo lugar. E agora, se tens à mão alguma coisa, dá-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tenhas disponível. Abimeleque respondeu: Não tenho à mão o pão ordinário, mas só pães consagrados, com a condição, no entanto, de que teus servos se tenham abstido de mulheres. Respondeu-lhe Davi: Não tivemos comércio com mulher alguma, desde que parti, há 3 dias. Todos os objetos que pertencem aos meus servos estão puros, e se nossa missão é profana, pode ser santificada por aquele que a cumpre. Então o sacerdote deu-lhe os pães consagrados, porque não havia ali senão os pães da proposição, que tinham sido tirados da presença do Senhor, e imediatamente substituídos por pães frescos. Ora, achava-se em Nob naquele dia, retido na presença do Senhor, um dos servos de Saul chamado Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul. Disse Davi a Abimeleque: Tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de tomar minha lança e minhas armas, tão apressado estava o rei. Tenho a espada do filisteu Golias, respondeu o sacerdote, que tu mesmo matastes no vale do Terebindo. Está embrulhada num pano, atrás do efode. Se quiseres, podes tomá-la, pois não há aqui nenhuma outra. Não há outra igual, replicou Davi. Dai-me a espada. Levantou-se Davi e prosseguiu sua fuga diante de Saul, indo para junto de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram ao rei: Não é este Davi o rei da terra? Aquele de quem cantavam em coro: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Davi, impressionado com essas palavras, teve medo de Aquis, rei de Gate. Simulou loucura diante deles, comportando-se como demente. Tamborilava nos batentes da porta e deixava correr saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que mo trouxeste? Não tenho aqui loucos bastantes para me trazerdes ainda este e me aborrecer com suas excentricidades? Ele não porá os pés na minha casa. No capítulo 22, mostra Davi organizando sua fuga e formando um pequeno exército de fiéis, enquanto Saul afunda ainda mais em sua perseguição. Davi se refugia na caverna de Odalão. Ali juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldade, endividados ou descontentes, cerca de 400 homens. Davi torna-se líder desse grupo, que seria a base do seu futuro reinado. Depois, Davi vai até Masfa, em Moabe, para pedir ao rei que acolhesse seus pais, a fim de protegê-los da fúria de Saul. Enquanto isso, o profeta Gade orienta Davi a não ficar escondido em território estrangeiro, mas a retornar à terra de Judá. Davi obedece e se dirige para a floresta de Herete. Enquanto isso, em Gabaá, Saul desabafa com seus servos, acusando-os de traição e suspeitando que todos conspiram com Davi. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 22. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odalã. Seus irmãos e toda a sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele.
Todos os que se viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi e ele tornou-se o seu chefe. E estiveram com ele cerca de 400 homens. Dali foi Davi para Masfa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Permiti que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba o que o Senhor me reserva. Apresentou-os, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim. Mas o profeta Gade disse a Davi: Não fiques no fortim, parte, volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Arete. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei de Gabaá sentado debaixo de uma tamareira, na colina com a sua lança na mão, tendo todos seus familiares em redor de si. Saul disse-lhe: Escutai, benjaminitas, será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas? E irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Por que vos conjurastes contra mim? Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Jessé, e ninguém se deu o trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim, para armar-me ciladas, como ele o faz hoje. Doeg, o edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, à casa de Abimeleque, filho de Aquitobe. Este consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Abimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob. Chegando ele à presença do rei, Saul disse-lhe: Escuta, filho de Aquitobe. Eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por que retomou Saul, conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Deste-lhe pão e uma espada, e consultastes Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas como hoje acontece? Abimeleque respondeu ao rei: Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, genro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não atribua o rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. Teu servo nada soube de tudo isto, nem pouco nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Abimeleque, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercavam, ide, disse ele: Matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram. Mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Vamos, fere-os. E Doeg, o edomita, aproximou-se e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho. Ordenou também Saul que fosse passada a fio de espada a cidade sacerdotal de Nob. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Abimeleque, filho de Aquitobe, chamado Abiatá, que se refugiou junto de Davi. Abiatá anunciou-lhe que Saul tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe: Eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, ele iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro. No capítulo 23, vemos Davi cada vez mais guiado por Deus e Saul obstinado em sua perseguição. Davi é informado de que a cidade de Cala está sendo atacada por filisteus. Antes de agir, Davi consulta o Senhor, que lhe ordena que vá salvar a cidade. Seus homens, porém, ficam com medo, pois sabem dos perigos que correm enfrentando os filisteus e também fugindo de Saul. Davi ora novamente e Deus confirma, ele deve ir. Davi obedece, combate os filisteus e salva Cala. Então Saul fica sabendo que Davi está em Cala e se prepara para cercá-lo. Davi consulta novamente o Senhor através de Abiatá e do efode. Deus revela que o povo de Cala o entregaria a Saul. Por isso, Davi e seus homens fogem da cidade e começam a vagar de esconderijo em esconderijo. Saul continua a persegui-lo incansavelmente. Vamos à leitura e ver a saga de Saul e Davi. 1 Samuel, capítulo 23. Disseram a Davi: Os filisteus estão atacando Seila e pilhando as eiras. Davi consultou o Senhor: Devo ferir os filisteus? O Senhor respondeu:
Vai, tu os ferirás e libertarás Seila. Os homens de Davi, porém, disseram-lhe: mesmo aqui em Judá estamos cheios de medo. Quanto mais se formos a Seila contra as tropas dos filisteus? Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: vai, desce a Seila, porque entrego os filisteus nas tuas mãos. Davi foi a Seila com os seus homens e atacou os filisteus, tomando-lhes o gado e infligindo-lhes uma grande derrota. Assim libertou os habitantes de Seila. Ora, quando Abiatar, filho de Abimeleque, fugira para junto de Davi a Seila, levava consigo o efode. Saul foi informado de que Davi se encontrava em Seila e disse: Deus entregou-os nas minhas mãos, pois vou encerrar-se em uma cidade com portas e ferrolhos. O rei convocou todo o povo às armas para descer a Seila e sitiar Davi com sua tropa. Mas Davi, sabendo que Saul maquinava matá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traze o efode. E ajuntou: Senhor Deus de Israel, vosso servo sabe que Saul pretende penetrar em Seila para destruir a cidade por causa de mim. Será que os habitantes de Seila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá, como o vosso servo ouviu dizer? Senhor Deus de Israel, fazei-o saber ao vosso servo. O Senhor respondeu: ele descerá. E Davi ajuntou: os habitantes de Seila me entregarão com meus homens nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi partiu precipitadamente com a sua tropa, em número de aproximadamente 600 homens, e saíram de Seila, marchando ao acaso. Saul, informado de que Davi deixara Seila, renunciou à expedição. Davi permaneceu no deserto, em lugares bem protegidos, e habitou no monte do deserto de Siv. Saul procurava-o sem cessar, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi, sabendo que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Siv, em Horessa. Então Jonatas, filho de Saul, foi ter com ele em Horessa, e confortou em Deus, dizendo: não temas, porque não te atingirá a mão de meu pai. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o teu segundo. Meu pai bem o sabe. Fizeram ambos aliança diante do Senhor. Davi ficou em Horessa, e Jonatas voltou para sua casa. Alguns cifeus subiram a ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido entre nós no fortim de Horessa, na coluna de Áquila, à direita do deserto. Desce, pois, ó rei, já que tanto desejas, e nós nos encarregaremos de entregá-lo nas suas mãos. Que o Senhor nos abençoe, respondeu Saul, porque vos compadecestes de mim. Ide, informai-vos diligentemente, e procurai saber o lugar onde ele se encontra, ou se alguém o viu, porque me foi dito que ele é muito astuto. Explorai e descobri todos os seus esconderijos, e voltai a mim com notícias seguras, a fim de eu ir convosco, pois se ele estiver na terra, eu o descobrirei entre a multidão de Judá. Partiram antes de Saul para Sif, mas Davi e os seus estavam já no deserto de Maom, na planície ao sul do deserto. Saul partiu com seus homens à sua procura, mas Davi, informado disso, desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Saul o soube e foi persegui-lo ali. Saul ia por um flanco na montanha e Davi com os seus pelo outro, em fuga precipitada para escapar de Saul. No momento, porém, que Saul com seus homens iam apoderar-se de Davi e sua gente, veio um mensageiro anunciar ao rei: vem depressa, os filisteus entraram na terra. Saul abandonou a perseguição e foi combater os filisteus. Por isso aquele lugar foi dado o nome de Rocha da Separação. No trecho de Lucas que vamos ler hoje, vemos a continuidade do julgamento de Jesus e o início de sua paixão. Pilatos reúne o chefe dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e afirma que não encontra culpa em Jesus. Mesmo assim, a multidão insiste pedindo a crucificação. Pilatos propõe libertar Jesus como era costume na festa da Páscoa, mas o povo prefere a libertação de Barrabás, um criminoso condenado por motim e homicídio. Apesar de tentar libertar Jesus, Pilatos cede à pressão. Jesus é condenado à crucificação. Continuação do capítulo 23 de Lucas, dos versículos 13 ao 43. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo e disse-lhe: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas interrogando eu diante de vós, não achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não-lo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar.
Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhe um preso. Todo o povo gritou a uma voz: "À morte com este e solta-nos Barrabás." Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhe de novo. Mas eles vociferavam: "Crucifica-o, crucifica-o." Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio. "Mas que mal fez ele então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei." Mas eles instavam, reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhe satisfazia o desejo. Soltou-lhe aqueles que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto conduziam, detiveram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para ela, Jesus disse: "Filha de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesma e sobre vossos filhos, porque verão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão os montes: caia sobre nós, e aos outeiros cobrinhos. Porque se eles fazem isso ao linho verde, que acontecerá ao seco?" Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se de lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: "Salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus." Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximaram-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele: "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós." Mas o outro o repreendeu: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino." Jesus respondeu-lhe: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Nesse trecho do Salmo 47, somos convidados a contemplar a proteção poderosa de Deus sobre seu povo e sua cidade santa. O salmista descreve como os reis da terra se unem para atacar, mas ao se aproximarem da cidade de Deus, são tomados por um grande temor. Eles ficam atônitos, cheios de pavor e angústia, como dores de parto, e fogem desesperados. O terror que os domina é comparado ao vento impetuoso do Oriente, que despedaça até mesmo as robustas naus de Tarsis, conhecidas por sua força. O povo de Deus reconhece que tudo que foi anunciado pelas gerações passadas se cumpre diante dos seus olhos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade de nosso Deus, Deus manifesta sua fidelidade e sua proteção eterna. Salmo 47, dos versículos 5 ao 9. Eis que se unem os reis para atacar juntamente. Apenas havei atônitos de medo e estupor foge. Aí o terror se apodera deles, uma angústia como a de mulher em parto, ou como quando o vento do Oriente despedaça as naus de Tarsis. Como nos contaram, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a sustenta eternamente. Nesse trecho de Provérbios 25, encontramos conselhos práticos sobre convivência, domínio próprio e sabedoria no agir. Primeiro, o autor afirma que é melhor viver no canto do telhado do que com uma mulher rixosa numa casa em comum. Aqui se destaca a importância da paz e da harmonia nos relacionamentos familiares. Depois, compara-se o agir correto à água fresca para um viajante cansado. Uma boa notícia vinda de longe é como água fresca para uma alma sedenta.
mostrando o valor do consolo e da esperança. Provérbios ainda ensina que o excesso de mel causa enjoo, um alerta para o perigo dos excessos, até mesmo nas coisas boas. E, por fim, compara a falta de autocontrole a uma cidade sem muros. Quem não domina seu espírito é como uma cidade demolida, sem defesa, ressaltando a necessidade de vigilância interior para manter a estabilidade da vida. Provérbios capítulo 25, dos versículos 24 ao 28. É melhor habitar um canto do terraço do que viver com uma mulher impertinente. Água fresca para uma garganta sedenta. Tal é uma boa nova vinda de terra longínqua. Fonte turva e manancial contaminado. Tal é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel em demasia não é bom. Usa de moderação nas palavras elogiosas. Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.